Nesta manhã, nós vamos dar continuidade à mensagem que o Senhor colocou no nosso coração, a mensagem que nós começamos no domingo passado, e o título dessa mensagem, anota aí, o título é O Antídoto contra a Ansiedade. Diz assim comigo, o antídoto, mais uma vez, o antídoto contra a ansiedade. Dando continuidade à mensagem que nós iniciamos no último domingo. Nós aprendemos que o antídoto contra a ansiedade é a confiança em Deus. Qual é, pastor Beto, o antídoto contra a ansiedade? Qual é, pastor, o mais poderoso antídoto contra a ansiedade? O melhor antídoto? A confiança em Deus. Abre comigo no livro de Jeremias, capítulo 17, verso 7. Abre a sua Bíblia comigo. Jeremias, capítulo 17, verso 7. Diz assim a palavra de Deus: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Podemos ler juntos? Amém? Está aqui já? Vamos ler juntos? Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Glória a Deus. Noutra versão, diz assim: Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. E outra versão também diz: Mas bendito é o homem cuja confiança está totalmente depositada no Senhor, cuja fé está no Senhor. Eu gosto dessa versão porque ela fala cuja confiança está totalmente depositada, está inteiramente depositada. Fala sobre uma pessoa que decidiu e que decide colocar plenamente, totalmente, inteiramente a sua confiança em uma pessoa. Em quem, irmãos? No Senhor. Abra comigo no Salmos 44. Nós lemos Jeremias capítulo 17, verso 7. Agora vamos ler juntos Salmos capítulo 40, versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Em uma outra versão: Bem-aventurado o homem que faz do Senhor a sua confiança e que não atenta para os soberbos, nem para os apóstatas mentirosos. Mais uma versão: Extremamente feliz. Diz assim comigo, extremamente feliz. Extremamente feliz é aquele que no Senhor deposita sua plena confiança e que não segue os arrogantes, nem aqueles que cultuam a mentira. Irmãos, o antídoto contra a ansiedade é a confiança em Deus. Nós vimos no último domingo que o mal do século é a ansiedade. Depressão tem a ver com o passado. O estresse tem a ver com o presente. Mas a ansiedade normalmente tem a ver com preocupações futuras. Nós temos medo. Quantos estão comigo?
Amém? Nós temos medos, pensamentos de medo, sentimentos de medo, e nos preocupamos constantemente, o tempo todo, com algo. E isso nos faz andar ansiosos. E nós vimos no último domingo que nós vimos uma realidade. Qual é a realidade, pastor? É que muitas pessoas, quando vêm à igreja, ao templo, ao culto, elas vêm à igreja, elas ouvem a mensagem, voltam para casa e decidem fazer o que tem que ser feito do seu jeito e sozinhas. Vou repetir. As pessoas vêm ao culto, vêm ao templo, vêm à igreja, ouvem a mensagem do Evangelho, ouvem a pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, daí voltam para casa, convictas de fazer o que tem que ser feito, entendendo o que deve ser feito, mas decidem fazer do seu jeito, na força do seu braço e sozinhas. E é o que acontece, pastor? Qual é o problema disso? O problema é que elas geralmente acabam dizendo de forma desesperada para Deus o quanto que elas estão tentando fazer o que precisam fazer. Só que, detalhe, estão deixando de fora. Pegou no teu espírito? Vem à igreja, ouve a mensagem, voltam para casa, a ficha cai, elas entendem o que devem fazer, só que decidem fazer do seu jeito, sozinhas, deixando de fora. Quem de fora? Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. E Deus está de fora, foi colocado de fora. E Cristo está de fora. E o Espírito Santo também. Deixar Deus de fora significa não ter um lugar à mesa para Jesus na sua casa e no seu lar. Deixar Deus de fora significa não querer viver com Ele na prática. Você alimenta no teu espírito a expectativa de ouvir a voz de Deus, de ter um encontro com Deus, aos domingos, nos cultos, e glória a Deus por isso, amém. Continue gerando essas expectativas, santas expectativas no teu espírito, de ouvir a voz de Deus, de ser tocado por Deus, de ter experiências sobrenaturais com o Senhor nos nossos cultos, amém, igreja? Amém? Precisamos elevar a nossa temperatura. Elevar a nossa temperatura é gerar expectativas maiores em relação a Deus, aquilo que Ele vai falar e vai fazer, amém? Só que o problema é que nós temos gerado expectativas apenas aos domingos, muitas vezes. Chega a segunda-feira de manhã, o dia do batente, do labor, do trabalho, da faculdade, do colégio, o dia a dia, a vida cotidiana, ordinária, comum, e as nossas expectativas ficou lá no meu Evansede, ficou lá na igreja. As minhas expectativas
eu deixo elas guardadinhas lá na minha cadeira, na minha poltrona, aguardando por mim até o próximo culto, pastor Natan. Quantos estão me entendendo? Mas eu não deveria fazer isso. Nós não deveríamos fazer isso. Da mesma forma que eu tenho gerado expectativas em relação ao que Deus vai liberar dos céus para a minha vida, a meu respeito, em relação ao que Deus vai falar e vai fazer na minha vida, na minha casa, no culto de domingo, eu preciso gerar na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, na minha casa, a começar na minha casa, no meu lar, no teu lar. É todos os dias você acordar animado, encorajado e convicto. Por quê? Porque você está gerando desde cedo expectativas. Ah, meu Deus, mais uma segunda-feira e ela vai ser extraordinária. Porque o Senhor vai fazer algo. Porque o Senhor vai me usar. Porque eu vou viver o teu evangelho nesta segunda-feira, aqui na minha casa, com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus pais, lá na faculdade, lá no trabalho. Ah, meu Deus, eu estou cheio de expectativas. O teu coração precisa estar ardendo em chamas para Deus. E eu vou dizer uma coisa para vocês: um coração que gera expectativas em relação a Deus, ao que Ele vai falar e fazer, um coração que está ardendo em chamas para Deus, nesse coração não há lugar para ansiedade. Nesse coração cheio de expectativas, convicções, cheio de Deus, cheio da palavra de Deus, transbordando do Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo vai falar em Efésios: enchei-vos do Espírito Santo. E vou abrir aspas aqui. Quando o apóstolo Paulo diz isso, ele não está tratando o Espírito Santo como um objeto. E eu preciso transbordar desse Espírito. Ele está dizendo assim, mais do que ser cheio do Espírito, e é uma ordem, enchei-vos, é uma ordem. Não é somente você transbordar do Espírito, não é somente você ter mais do Espírito na sua vida, porque nós não precisamos de mais. Me entenda no seu espírito, em nome de Jesus. É Ele ter mais de você. É Ele ter governo e liderança sobre a tua vida, sobre a tua casa. Um homem e uma mulher cheios do Espírito Santo de Deus é um homem que não anda ansioso, é uma mulher que não anda ansiosa. Por quê? Porque ele está sendo diariamente liderado e governado pelo Espírito Santo de Deus. Porque ela é uma mulher de Deus, é mãe, é mulher, é avó, mas ela é uma mulher que cultiva todos os dias um relacionamento real e pessoal com Cristo, com o Espírito Santo. Ele é um homem de Deus, um homem de honra, trabalhador, que tem as suas responsabilidades, contas para pagar, que enfrenta pressões no trabalho, que enfrenta gigantes todos os dias, todo dia tem um leão para matar. Quantos estão me entendendo? Mas em meio às provações, às lutas, às crises, ele se percebe
e se comporta todos os dias como um homem que é totalmente governado pelo Espírito Santo de Deus. E o apóstolo Paulo vai dizer que os filhos de Deus, eles fazem o quê? São guiados pelo Espírito de Deus. Percebe? Mais do que te abençoar, Ele quer te ensinar, Ele quer te instruir. Ele quer te instruir para quê, pastor? Para transformar a tua mente, o teu entendimento. Meus irmãos, porque com a nossa mente sendo renovada pelo Espírito, Romanos 12, sendo transformada pelo Espírito, nós vamos começar a viver de uma forma diferente. Nós vivemos de uma forma diferente. Nós vivemos como quem deposita totalmente a sua confiança no Senhor. Nós vivemos como quem confia no Senhor. Nós nos vemos como bem-aventurados. Bem-aventurados são aqueles que amam e confiam no Senhor. Felizes, extremamente felizes, são aqueles que amam o Senhor e que confiam no Senhor. E este é o antídoto mais poderoso que existe contra a ansiedade, contra a depressão, contra o estresse, contra qualquer tipo de doença. É confiar no Senhor. Amém? Irmãos, a pergunta que não quer calar é: posso confiar em Deus? O antídoto contra a ansiedade é a confiança em Deus. Confiar em Deus é saber que Ele nos ama, que Ele é bom, e que Ele não somente quer nos transformar, mas Ele tem poder para nos transformar. Amém? Mas a pergunta que você precisa fazer a si mesmo é essa: posso confiar em Deus? Perceba que a pergunta tem dois possíveis significados. Primeiro significado: posso confiar em Deus? Em outras palavras, Ele é confiável no momento da adversidade? Pegou? Pegou? Primeiro significado: Deus é confiável no momento da adversidade? Você está no meio de uma adversidade, diante de uma adversidade. Nesse momento na sua vida, Deus é confiável? Sim ou não, irmãos? Sim, Deus é confiável. Por isso eu posso confiar nele. Segundo significado: eu posso confiar em Deus? Em outras palavras, será que eu possuo um relacionamento tal com Deus e tal confiança nele, a ponto de crer que Ele está comigo em minha adversidade, embora eu não enxergue qualquer evidência da sua presença e de seu poder? Pegou? Eu não estou enxergando com os meus olhos humanos, nem sentindo com os meus sentidos humanos qualquer evidência da sua presença e do seu poder em meio à adversidade que eu estou vivendo. Porém, mesmo não enxergando, humanamente falando, nem sentindo com os meus sentidos humanos, eu decido confiar em Deus. Por quê?
Porque eu não tenho qualquer tipo de relacionamento com Deus. Porque o meu relacionamento com Deus, pastor Roberto, ele é diferente. Por que ele é diferente? Porque eu cultivo um relacionamento real e pessoal e íntimo de amor com Deus. Porque eu não permito que nada e ninguém ocupe o primeiro lugar na minha vida. Porque o centro da minha vida é Cristo. Porque quem está sentado no trono do meu coração não são os meus sonhos, não são os meus projetos, não é a minha conta bancária, mas é Cristo, o meu Senhor, o Senhor da minha vida, da minha casa e da sua igreja. O que eu quero te dizer é que você não precisa sentir algo diferente para você confiar. Ah, pastor, mas eu não estou sentindo nada. Ah, pastor, mas... Pastor, você não precisa sentir. Você precisa crer. Vou dizer novamente. Você não precisa sentir. Você pode até sentir, mas você não precisa. Você precisa crer. Você precisa ter fé. E a Bíblia diz que o justo, ele anda e ele vive pela fé. Não é fácil, irmãos, confiar em Deus nos momentos de adversidade. Não é fácil. Eu estou dizendo que é difícil? Deixa eu dizer uma coisa para você. Olhe para mim. A vida não tem que ser fácil. A vida tem que valer a pena. Ah, pastor, mas é porque tu não sabe como é que eu estou vivendo. A luta que eu estou vivendo. A adversidade que eu estou passando. Que eu estou enfrentando. Deixa eu dizer uma coisa para você. Mais uma vez. A vida não tem que ser fácil. A vida tem que valer a pena. O ponto é: que tipo de vida vale a pena viver? Como viver uma vida que vale a pena? Que não é fácil. É uma vida cheia de adversidades, de problemas, de lutas, de crises, de montes, mas de vales, de gigantes que se levantam contra mim, cheia de perseguições, de calúnias, mas é uma vida que vale a pena. Por quê, pastor? Como assim, pastor? Eu não estou entendendo. É uma vida que vale a pena simplesmente pelo fato de que você está vivendo com Cristo. Uma vida que vale a pena é uma vida com Cristo. Seja mais claro, pastor Beto. É uma vida onde este homem e esta mulher decidem amar a Cristo, conhecer a Cristo, seguir a Cristo, proclamar a Cristo e não negar a Cristo. Quando, pastor? Constantemente, todos os dias. A vida não é fácil, mas ela vale a pena. Ela vale a pena porque eu creio em um Deus grandioso e maravilhoso, que me ama e que tem cuidado de mim. E se Ele me ama e tem cuidado de mim, o que é que eu preciso fazer, meus irmãos? O que é que a gente precisa fazer? Descansar. E eu disse domingo passado que descansar é confiar que o tempo de Deus é tudo.
Amém? Não é fácil. Existem 3 tipos de pessoas. Existem pessoas que não confiam em Deus, e a Bíblia chama estes de homem natural. Quantos estão comigo? A Bíblia diz que existem aqueles que não confiam em Deus. Estes são o homem natural, é o homem natural. Existem pessoas que escolheram confiar em Deus. Este, a Bíblia chama de homem espiritual. Então você tem aquele que não confia, que é o homem natural. Você tem aquele que confia, que é o homem espiritual, é o filho maduro, é o filho ruios, é o filho maduro, é o discípulo maduro, é o homem maduro, é o homem que confia, o homem espiritual. Mas você tem terceiro tipo de pessoa. Existem pessoas que dizem confiar em Deus, dizem, mas vivem como se não confiassem. A Bíblia chama este de homem carnal, e esse é crente, é filho de Deus, não é um ímpio. O homem carnal é um filho de Deus, é um discípulo de Jesus, que diz confiar em Deus, que abre até os seus lábios para dizer: eu confio, eu creio. Mas na primeira adversidade, ele não vive o que ele professa, ele não pratica a palavra de Deus, ele não se submete ao Espírito Santo de Deus, que quer, sobretudo, guiá-lo, liderá-lo, governá-lo, instruí-lo. Pastor, eu não tenho confiado em Deus. Eu recebo essa palavra, pastor, e eu admito que eu não tenho confiado como eu poderia confiar e como eu deveria confiar. E agora, pastor? E agora que você pode ficar tranquilo. Escute, a confiança, ela é gradativa. Ninguém se torna um homem que confia em Deus todos os dias e plenamente, independente das circunstâncias, da noite para o dia. É um processo. Você se torna este homem, você se torna esta mulher. É um processo, é gradativo. A confiança em Deus precisa ser desenvolvida. Eu confio em Deus à medida que eu passo a conhecê-lo de forma pessoal e íntima. Você confia os teus filhos aos cuidados de quem você não conhece? Sim ou não? Não, isso é loucura, é irresponsabilidade, é insanidade total. Agora o contrário é verdade também. Você confia os teus filhos aos cuidados de quem você sabe que te ama e você pode confiar, sim ou não? Sim. O que é que nós aprendemos com isso? Você confia em quem você conhece. Vamos de trás para frente? Deus vem ao seu encontro, se revela a você, fala contigo, você recebe uma revelação de Deus, uma revelação celestial, e essa revelação celestial abre o teu entendimento para as verdades espirituais da palavra de Deus. Essas verdades, elas vão renovar a tua mente e vão transformar o teu viver. E você vai passar a conhecer a Deus na sua intimidade. Você vai passar a desenvolver com Cristo um relacionamento mais íntimo, real, pessoal, verdadeiro, genuíno, sólido.
e este teu relacionamento com Cristo, cultivado por você e pelo Espírito Santo de Deus na tua vida, ele vai te levar para níveis mais íntimos com Deus, mais profundos com Deus. E aí você vai passar a experimentar mais da presença de Deus. Você vai passar a ouvir Deus de uma forma diferente. Porque agora você ouve o sussurro do Espírito Santo de Deus e o teu coração já se quebranta. Como o apóstolo Luiz Hermínio, nosso pastor, sempre diz: eu sou fácil. Eu fico chapado rapidinho. Papai mal fala, eu já estou ali, me derramando diante dele, quebrantado aos seus pés. Sabe por quê? Sabe por que isso acontece? Porque essa pessoa, esse homem, essa mulher, tem intimidade com Deus. E a Bíblia diz que as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor, do bom pastor, a saber, Cristo, Jesus. E aí, você pode dizer que você conhece a Deus, que você anda com Deus. E porque você anda com Deus e conhece a Deus, porque você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, você então confia nele. Você confia nele, você deposita toda a sua confiança nele, porque você o conhece. Você sabe quem é o Espírito Santo de Deus. Você não ouviu apenas acerca dele. Você não estudou apenas sobre ele, mas você o conhece. Provar e ver de que Deus é bom. Você tem provado do Espírito Santo de Deus na sua vida. Você tem provado da presença de Deus na sua vida. Você todos os dias abre as Escrituras com a expectativa de ouvir a voz do seu autor. Amém? Por isso que eu digo, mais importante do que ler a Bíblia é com quem você está lendo a Bíblia. Leia a Bíblia com o Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade. Permita que o Espírito Santo de Deus cative o seu coração, quebrante o seu coração, gere fome e sede dentro de você. Por quê, pastor? Por Cristo, por Ele, pela sua palavra. Por quê? Porque o maior interessado, escute, o maior interessado que eu, pastor, é você, que você tenha um relacionamento íntimo, sólido, profundo com Deus, com Cristo, com o Espírito Santo, é o próprio Deus, é o próprio Espírito. Agora, se o antídoto, o maior antídoto, o mais poderoso antídoto contra a ansiedade é a confiança em Deus, nós precisamos agora parar para pensar na raiz da ansiedade. Você está aí? Qual é o antídoto contra a ansiedade? Qual é, irmãos? Qual é, irmãos? Confiança em Deus. Se a confiança em Deus é o antídoto, não há outro, contra a ansiedade, logo, qual é a raiz da ansiedade? Eu afirmo para você, com muita convicção e tranquilidade, à luz da palavra de Deus, a raiz da ansiedade é a incredulidade. Se
Se o antídoto contra a ansiedade é a confiança em Deus, logo, qual é a raiz da ansiedade? A raiz da ansiedade é a incredulidade. E nós devemos combater fortemente, veementemente a incredulidade da ansiedade. Com o que, pastor? Com as promessas de graça futura. Diz assim comigo: eu vou combater a incredulidade da ansiedade com as promessas de graça futura. Vamos começar a praticar? Vamos? Amém? Então bora. Vou passar a terceira marcha aqui agora. Irmãos, ao longo dos meus 29 anos de jornada com Cristo, próximo ano, 2026, eu estou completando 30 anos de jornada com Cristo, de vida com Jesus. Tomei decisão por Cristo em março de 1996. Ano que vem, estou completando 30 anos de jornada com Jesus. E ao longo desses 29 anos, irmãos, eu devo ter citado dezenas de vezes, essa promessa de graça futura, que eu vou ler para você. Quando o motor da minha mente, pastor Natan, quando o motor da minha mente está em ponto morto, o sussurro das engrenagens é o som dessa promessa. Quando o motor da minha mente está em ponto morto, o sussurro das engrenagens é o som dessa promessa de graça futura, que eu vou ler para você. Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Que venha a incredulidade da ansiedade. O que é que eu tenho para ela? O que é que nós temos para ela? As promessas de graça futura. Nós estamos fortemente armados, totalmente munidos contra a incredulidade da ansiedade. E qual é a minha munição? Qual é a tua munição? As promessas de graça futura. Quando estou ansioso quanto ao meu ministério, vou começar por aqui. Quando eu estou ansioso quanto ao meu ministério ser inútil e vazio, eu luto contra a incredulidade. Eu, Beto, eu luto contra a incredulidade com a promessa de Isaías 55:11. Segura, mais uma bomba. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Aleluias. Quando estou ansioso quanto a ser muito fraco para fazer o meu trabalho, para desempenhar o meu trabalho, eu luto contra a incredulidade com a promessa de Cristo. 2 Coríntios 12:9, que diz: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando estou ansioso quanto a decisões que tenho que tomar em relação ao futuro, eu luto contra a incredulidade com a promessa: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Salmo 32:8. Quando estou ansioso quanto a encarar adversários, eu luto contra a incredulidade com a promessa:
Se Deus é por nós, quem será? Novamente, se Deus é por nós, Romanos 8:31. Quando estou ansioso quanto ao bem-estar das pessoas que amo, eu luto contra a incredulidade, com a promessa de que, se eu, sendo mau, sei como dar boas coisas aos meus filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. E eu luto para manter meu equilíbrio espiritual, com a lembrança de que não há ninguém que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou terras, por amor de Cristo, abre aspas, não receba, já no presente, o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Marcos 10, 29 e 30. Quando eu estou ansioso quanto a estar doente, eu luto contra a incredulidade, com a promessa: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas os livra. Salmos 34, 19. E eu tomo a promessa com tremor. A tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Romanos 5, 3, 5. Quando estou ansioso quanto a estar envelhecendo, eu luto contra a incredulidade com a promessa: até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei. Já o tenho feito, levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei e vos salvarei. Isaías 46, 4. Quando estou ansioso quanto a morrer, eu luto contra a incredulidade com a promessa de que nenhum de vós vive para si mesmo, nem morre para si, porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Romanos 14, 7 a 9. Quando estou ansioso de que eu possa naufragar da minha fé e me afastar de Deus, eu luto contra a incredulidade com as promessas. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Filipenses 1,6. E também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus 7,25. Esse, irmãos, é o modo de vida que eu estou aprendendo a viver. Esse é o estilo de vida que eu quero viver. E eu quero te convidar a se juntar a mim nesta manhã, neste dia, para que juntos nós possamos combater todos os dias a incredulidade da ansiedade. Com o que, pastor? Com as promessas de graça futura. Amém, irmãos? Irmãos, nós precisamos abrir os nossos lábios ainda mais, outra vez, novamente. Para quê, pastor? Para declarar a palavra de Deus.
sobre as nossas vidas, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, sobre os seus negócios, sobre o seu ministério, sobre o seu presente e sobre o seu futuro. Abrir os nossos lábios para declarar as promessas de Deus, mas não apenas declarar por declarar. Abrir os nossos lábios para declarar o que nós cremos, para declarar porque nós confiamos. Percebe como é diferente? Eu declaro a palavra de Deus e as promessas de Deus sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre o meu ministério, sobre o meu trabalho, sobre a minha posteridade, sobre a minha descendência, sobre quem nós somos, sobre quem eu sou, porque eu creio e porque eu confio em Deus, no meu Senhor Jesus, no Espírito Santo de Deus que me guia. Amém, irmãos? Façamos guerra, não contra outras pessoas, mas contra a nossa própria incredulidade. A nossa guerra não é contra outras pessoas. A nossa guerra é contra a nossa própria incredulidade. E a Bíblia diz que nós podemos vencer essa incredulidade como? Jejuando e orando. Jejuando e orando. Esta casta se vence só com jejum e oração. Que casta é essa? É a casta da incredulidade. É a incredulidade da ansiedade. É a raiz da ansiedade. Quantos estão comigo? Glória a Deus. Eu quero, para concluir, quero que você abra comigo em Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, verso 7. Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7, na verdade. Diz assim a Bíblia: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Glória a Deus. Pergunta que eu faço para você: pergunta que eu te faço: o que vai guardar a sua mente e o seu coração é a paz que excede todo entendimento. Pergunta: aquilo que vai guardar o meu coração e a minha mente é compreendido? O texto diz que a paz que excede todo entendimento guardará a minha mente e o meu coração, a sua mente e o seu coração. A pergunta que eu faço é: aquilo que guarda a minha mente e o meu coração é compreendido, sim ou não? Diz o texto que a paz do Senhor excede todo entendimento.
O que guarda a minha mente e o meu coração não é compreendido pela minha mente e o meu coração. Pastor, seja mais claro. Acompanhe o meu pensamento. Muitos andam ansiosos porque buscam explicações, buscam entender. E porque não entendem, e porque não estão entendendo, estão ansiosos. Não entendem o que está acontecendo e o porquê está acontecendo hoje aqui no presente. Não entendem o porquê aconteceu no passado. E sofrem temendo que aconteça algo no futuro. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não tem a obrigação de te explicar até você entender. Vou repetir. Deus não tem a obrigação de te explicar até que você entenda. Agora Deus, Ele vai te forjar na adversidade, Ele vai te provar na adversidade, até que você aprenda a confiar nele. Pegou? Pegou? Não espere que Deus te explique. Ah, Senhor, por que eu estou vivendo assim? Me explica por que eu estou passando por isso. Me explica por que Ele fez isso. Por que está acontecendo comigo, Senhor, isso? Nessa altura do campeonato na minha vida? Por que estamos passando pelo que estamos passando? Por que eu estou me sentindo assim? Não espere, não conte que Deus vai te explicar. Deus não tem a obrigação de te explicar, nem de me explicar. Diz assim comigo, ó. Restauração sim. Diz com maior alegria e força. Restauração sim. Explicação nem sempre. Deus, Ele quer te restaurar. Deus, Ele quer te transformar. Mas explicação nem sempre. Nem sempre. Ao invés de você estar ansioso, ansiosa, buscando entender, buscando explicações, você deveria estar abrindo o seu coração para receber no seu coração, sabe o quê? A paz do Senhor, que excede todo entendimento e que guarda a nossa mente, o nosso coração, e que não pode ser compreendida. O que guarda e guardará a minha mente e o seu coração é algo que não pode ser compreendido, que excede a nossa compreensão, que excede a nossa razão, que excede o nosso entendimento. Você quer parar de viver ansioso? Pare de buscar explicações. E comece a confiar, mesmo não compreendendo. Ah, pastor, eu não estou entendendo. Não está claro. Mas eu decidi confiar. Eita, pastor, é difícil. É difícil, irmãos? Lembra que eu falei? Não tem a ver com ter uma vida fácil. Tem a ver com ter uma vida que vale a pena. Alguém já disse, um pensador, escritor cristão, que a vida dos discípulos não é um mar de rosas.
é uma vida marcada por muitas lutas, mas pela certeza de que nós vamos atravessar o mar e nós vamos chegar ao nosso destino. No mundo tereis o quê? Aflições, mas tem de bom, porque eu venci, disse Jesus. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Amém? Glória a Deus. Jesus não te deu qualquer paz, Ele te deu a mesma paz da qual desfrutava, aquela que não depende da circunstância para ser real. Em 3 momentos, irmãos, houveram 3 momentos em que Jesus ensinou sobre a paz de Deus. Primeiro lugar, 3 momentos em que Jesus nos ensinou sobre a paz de Deus. Primeiro, quando ele dormiu no meio da tempestade. Quantos lembram? Diz o texto, Marcos 4:37. De repente começou a soprar um vento muito forte, e as ondas arrebatavam com tanta força em cima do barco, que ele já estava ficando cheio de água. Jesus conhecia quem era a fonte de todo o poder, quem era mais poderoso do que a tempestade. Por isso Jesus podia descansar. Em meio à tempestade, Jesus descansou, porque ele conhecia, e porque conhecia, confiava em quem era mais poderoso do que qualquer tempestade. Deixa eu dizer uma coisa para você: nós precisamos voltar a olhar para Cristo e imitar a Cristo, e a querer viver como Cristo. Agora, para isso, nós precisamos conhecer aquele que é mais poderoso do que qualquer tempestade. Vou ler novamente. De repente começou a soprar um vento muito forte. Era um vento forte ou fraco, irmãos? Os ventos que estão soprando contra você hoje, olha para mim. Os ventos que estão soprando contra você, contra a tua vida, contra a tua casa, são fortes ou fracos? São fortes, irmãos. Mas diz o texto: e as ondas arrebatavam com tanta força em cima do barco, que ele já estava ficando cheio de água. Quando a tempestade chega, é muito comum os olhos focarem no problema. Porém, Jesus nos convida a tirar os olhos do mar e colocá-los em Deus. Amém? Jesus nos convida neste dia a tirar os nossos olhos do mar, da tempestade, e colocar naquele que é maior e mais poderoso e mais forte do que as tempestades. Amém? Jesus te convida hoje a você tirar os olhos do mar, das tempestades da tua vida, e colocar naquele que é mais forte e poderoso. Descansar em Deus no meio dos problemas significa depender do poder e da sabedoria dele para resolver a situação. Segundo lugar, quando ele não se perturbou diante da escassez. De tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: já é tarde, e este lugar é deserto. Mande esta gente embora, a fim de que comprem alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: deem vocês mesmos comida a eles. O pastor Natan falou sobre isso. Jesus não ficou preocupado. Diz assim comigo: Jesus, fala com mais suavidade assim, ó. Jesus não ficou preocupado. Por quê?
Os discípulos apresentaram para Jesus um cenário de escassez. Senhor, não temos? Despede esse povo, porque não temos recursos, não temos comida, não temos. Eles chegaram para Jesus com uma palavra: Senhor, nos falta. Senhor, escassez total. E Jesus não se preocupou. Por quê? Porque ele conhecia a fonte de toda provisão. Quantas vezes, meus irmãos, quantas vezes bate à nossa porta a escassez, ou o medo da escassez, o medo da falta, o medo de não ter o suficiente para amanhã. Quantos estão comigo? Quantos já sentiram esse medo? Eu já senti várias vezes. Quantas vezes, pastor? Talvez centenas. Eu já senti centenas de vezes. O medo de não ter. O medo da escassez. Eita, vence amanhã. E agora? Deixa eu entrar aqui no aplicativo, no meu banco. Eita, não tem na minha conta recursos suficientes. Cenário de escassez. Fiquei com medo diversas vezes do quê? De não ter. E o que foi que muitas vezes eu fiz? Eu dei ouvidos à incredulidade A incredulidade dá o quê, irmãos? Da ansiedade. Ao invés de me lembrar de que eu sirvo àquele que é fonte de toda provisão, eu dei ouvidos à incredulidade da ansiedade, que me fez ficar com medo, ansioso, e agora? Estressado. Mas isso acontece comigo, irmãos, com vocês não acontece. Você que está em casa também não acontece. É só com o pastor Beto e a pastora Tess. É só com o pastor Natan, a pastora Stephanie, só com o pastor Luiz, o pastor Iraci, com mais ninguém. Jesus não se preocupou, porque Jesus conhecia aquele que é a fonte de toda provisão. Amém? Te pergunto, você conhece? Você conhece aquele que é fonte de toda provisão? Aquele que é o provedor? Amém? Só que aquele que é o provedor muitas vezes nos permite passar por tempos de escassez, para a gente parar de confiar na provisão e passar a confiar no provedor. Eita, pastor, eita. Deus, na sua graça e soberania, no seu amor, na sua bondade, Ele nos permite sim passar por tempos de escassez. Permite, porque a gente tem depositado a nossa confiança não nele, mas na provisão. Quando eu deposito a minha confiança no provedor, eu estou declarando: eu confio nele, mesmo em tempos de escassez. E porque eu confio nele, podem vir para mim dizendo: ei, não temos, você não vai receber. E ele vai responder, sabe como?
Glória a Deus. Glória a Deus. Como assim? Glória a Deus. Como assim? Glória a Deus. Porque a minha confiança está no meu Deus que é fiel e que é provedor. E a minha vida e as nossas vidas estão nas mãos daquele que é fiel e provedor. A minha vida, a minha casa, a tua vida, a tua casa está nas mãos daquele que é provedor. E por isso nós podemos, neste dia, decidir descansar. Descansar é confiar que o tempo de Deus, o tempo divino e perfeito de Deus, Ele é tudo. Amém? Glória a Deus. Recebe essa palavra? Amém? Glória a Deus. E por fim, quando Jesus não fugiu dos problemas, meu Pai, disse Jesus, se é possível, afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Mateus 26, 39. Jesus sabia que a sua morte seria dolorosa, mas isso não o impediu de se entregar por você. Ele foi até o fim, porque Ele te amava, porque Ele nos amava. Muitas vezes os problemas parecem ser grandes demais para suas forças. No entanto, eles só parecem, irmãos. Eles só parecem, eles não são. Eles só parecem ser grandes demais, mas eles não são. Amém? Glória a Deus. Amém.